Bom, pessoal, vamos continuar o desenvolvimento. Nós fizemos aqui a parte do preenchimento, do dashboard. Então, agora a gente vai trabalhar com as opções de editar e deletar. Então, eu vou começar configurando a mais simples, que é a ação de deletar. Está vendo que nós temos um botão. Esse botão aqui, do jeito que ele está na nossa interface, ó, não vai fazer nada, assim como o botão editar também não vai funcionar. Porque a gente só inseriu os elementos na interface. Nós precisamos configurar a lógica por trás do clique desse botão. É aí que a gente viu lá no workflow, colocando passo a passo para realizar as ações. Então vamos lá. Vou abrir aqui o nosso projeto. Vou tocar sobre o botão deletar. Lembrando, pessoal, que vocês vão fazer as alterações sempre aqui na primeira linha, porque ele vai replicar as alterações que você fizer para as outras linhas de acordo com os dados, como a gente já viu. Então, vou tocar no botão Add Workflow, adicionar um fluxo de trabalho. Então, quando o botão deletar ele for clicado, o que eu vou fazer? Bom, eu vou vir aqui em Data ou Things, apuração no banco de dados, e eu vou deletar um registro. Vou clicar sobre essa opção. Vou deletar o quê? Current Rows Transaction. Então, ele vai trabalhar com a transação daquela linha específica, do botão que eu estou clicando da linha específica. E, basicamente, vai ser isso. Poderia vir aqui, por exemplo, e colocar a mensagem. Primeiro, eu vou clico, depois, como primeiro passo, eu deleto do banco de dados e, na sequência, eu vou ter uma ação sobre um elemento da minha interface, que é aquele alert box que nós colocamos lá, às aulas anteriores. E com isso, eu vou vir aqui e vou definir a mensagem de alerta. Ou seja, transação excluída com sucesso. E na sequência, eu vou também colocar uma ação sobre um elemento da minha interface, que é simplesmente para dar aquele scroll, ou seja, rolar a página até um elemento, que é o nosso alert. Bem que é o componente alert, para nós visualizarmos a ação sendo realizada. Tudo bem? Então, eu vou vir aqui atualizar a nossa página, vamos ver se vai funcionar. Vou vir aqui e vou excluir, por exemplo, o lanche. Repare, transação excluída com sucesso e o lanche ele sumiu do nosso banco de dados. Vamos confirmar para ver se aconteceu isso lá no banco de dados. Então, repare que o lanche já não está mais aqui. Pronto. Isso é a funcionalidade, a ação de deletar. É simplesmente isso. Tudo bem? E para a gente finalizar as operações básicas no banco de dados, agora a gente vai para a parte de edição. Aqui na edição nós vamos ter que montar um outro pop-up que serve para basicamente fazer as alterações nas informações ali na nossa tabela. Mas, como as informações que nós vamos alterar são as mesmas que nós cadastramos, a gente vai fazer uma cópia do pop-up de adicionar a transação e vai apenas fazer algumas pequenas alterações. Tudo bem? Com isso a gente consegue finalizar as etapas do banco de dados. Então vamos lá. Vou voltar aqui para Design e vou, primeiro, antes de eu configurar a ação de clique do botão Editar, eu vou vir aqui e vou voltar lá naquela adicionar transação que nós fizemos nas aulas anteriores. Pessoal, o que a gente pode editar aqui na nossa transação? São exatamente a data, eu posso ir lá alterar, às vezes eu cadastrei na data errada. Eu vou ter que excluir e fazer tudo de novo? Não. Eu posso editar e mudar especificamente a data. Descrição, posso alterar? Posso. Categoria sim, tipo também e o valor também. E principalmente a situação. Então, dessa forma, eu vou simplesmente copiar esse meu pop-up e colar, e só vou modificar fazer algumas pequenas alterações para que a gente possa acionar ele apenas quando a gente for editar alguma informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um copy, Ctrl C, paste, Ctrl V. Então, vou ocultar aqui o adicionar transação e repare que nós estamos aqui trabalhando agora com a cópia, alterar a transação copy. Vou vir aqui e vou editar o nome para editar transação. Beleza. Agora a gente vai modificar as escritas. Então aqui não é mais adicionar, agora é editar transação. Vou alterar aqui o título do meu pop-up. Na sequência eu vou trocar este botão, os dizeres dele,
ao invés de ser adicionar, vai ser salvar. E aqui nós vamos colocar o ícone do disquete. Vou pesquisar por save. Beleza. Estruturalmente está pronta. O que nós precisamos fazer agora é que quando eu espero editar, né, eu quero abrir esse meu pop-up, mas já trazer as informações que estão cadastradas em cada um desses campos que nós temos aqui. Para isso, facilita para o usuário, para que ele possa se lembrar das informações associadas a essa transição e, eventualmente, alterar pontualmente o que ele deseja. Então, para isso, o que eu vou fazer? Bom, eu vou voltar aqui no nosso botão Editar e vou colocar a ação, né, que vai ser realizada quando eu clicar nele. Então, Add Workflow. Bom, então quando eu clicar aqui no botão, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu pop-up, fazer aqui, Elements Action, Show an Element. Qual elemento vai ser? Editar transação. E na sequência, eu vou querer que ele faça o quê? Vou adicionar mais uma ação de elementos da interface, Elements Action. Eu quero mostrar dados em um grupo ou pop-up. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Bom, vou clicar aqui, ele vai mostrar aquele meu pop-up e na sequência eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar dados nesse pop-up. Então, qual que seria o meu elemento? Editar transação, dados to display, seria o quê? A transação da linha corrente, ou seja, da linha que eu cliquei no botão de editar. Beleza, aqui ele vai dar um erro, porque para a gente trabalhar aqui, eu preciso mudar o tipo de dados associado ao meu pop-up. A gente não fez isso ainda. Eu vou voltar aqui em Design. Vou aqui, ó, editar transação. E aqui eu só vou modificar o tipo da transação para tipo de conteúdo para a transação. Beleza, isso já resolveu o nosso problema. Vou voltar aqui no nosso workflow. Então, quando o editar PT for clicado, o nosso lápis, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o meu pop-up e vai mostrar os dados da linha em que eu cliquei, no botão que eu cliquei, neste pop-up. Agora a gente volta lá para a parte de design. E aqui nós vamos preencher dinamicamente os valores no nosso pop-up. Para isso, ó, repare que nós temos aqui o nosso pop-up, o tipo de conteúdo dele é transação. Como nós colocamos todos os elementos dentro de um grupo, né, eu não posso simplesmente vir aqui, por exemplo, descrição da transação, e dizer o conteúdo inicial, ou seja, ele vai começar preenchido. A gente pode pensar em o quê? Bom, eu vou pegar os dados aqui do grupo e vou tentar exibir, ó, não aparece nada. Por quê? Porque eu preciso fazer uma configuração nesse grupo T aqui total. Esse grupo T, eu vou dizer que ele vai ser do conteúdo de transação, o mesmo do meu pop-up, e a fonte de dados dele vai ser do Parents Group Transação. O que significa isso? Pessoal, se eu fizesse aqui sem esse grupo, ou seja, só colocasse os componentes dentro aqui desse pop-up, estaria ok, porque eu já defini que o tipo de dados que eu vou trabalhar com ele, o tipo de conteúdo, vai ser a transação. Então eu conseguiria preencher diretamente. Como para organizar melhor o meu layout, eu criei um outro grupo, o que eu preciso fazer? Eu preciso que os elementos que estão nesse grupo, ou seja, o conteúdo desse grupo, também seja do tipo transação, e eu vou puxar, lembra que eu mostrei os dados no meu pop-up? Eu configurei aquela ação para mostrar os dados no pop-up. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar esses dados que foram mandados para o pop-up para esse meu grupo transação. Então, vamos pensar dessa forma, né? Isso fica de maneira muito simples. Então, quando eu faço isso, aí sim eu vou ter a opção de fazer o quê? De pegar, por meio desse grupo de transação, as informações que foram enviadas ali naquele passo a passo. Então, vamos lá. Ó. Na sequência, eu vou clicar sobre esse componente, ó, Initial Content, Parent Groups, grupo transação. Quero buscar aqui a descrição. Beleza, ó. Formato texto. Agora está ok. Esse pendente aqui está dentro de outro grupo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que propagar aqueles dados também para esse grupo. Então, seria o quê? Aqui vai ser o tipo transação. E o data source vai ser Parents Group Transaction. Então, a gente vai vir aqui no Switch. Eu vou vir aqui
e vou alterar essa informação, ou seja, define another condition, definir uma condição. E eu vou verificar ó, se o parent group transaction pendente for sim, se ele estiver pendente, isso significa o quê? Eu vou alterar o preset, ou seja, o estado de pré-configuração desse switch. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele como checked. Ou seja, ele vai aparecer da forma que está aqui, como marcado, ou seja, está pendente. Agora, colocando uma outra condição, se parents group transação, eu vou buscar as informações que for referente à transação, e eu observar o campo pendente e ele for não, isso significa que aquela transação não está pendente. Então, eu vou modificar o preset, a configuração inicial desse componente, e eu vou colocar como unchecked, ou seja, desmarcado. Então, é assim que eu vou fazer o preenchimento desse botão. Pessoal, eu só esqueci de mudar aqui, vamos alterar a cor, e eu vou deixar aqui como assertive, que é o vermelho. Tudo bem? Só para mudar a cor aqui de fundo, a cor do nosso switch. Na sequência, nós vamos preencher a data. Então, mais uma vez, é bem parecido com a descrição. Eu vou mudar o conteúdo inicial. Então, esse conteúdo inicial ele vai pegar lá do grupo, ou seja, dos dados que foram enviados aqui pelo meu pop-up. E eu vou querer exibir a data da transação, como data da transação. Na sequência, a categoria, eu vou definir um valor padrão. Esse valor padrão vai ser dinâmico e vai se basear no quê? Nos dados que foram enviados pelo meu pop-up. Vou pegar desculpa, não é data de transação. E vou pegar, por exemplo, a categoria. Categoria. E pronto. Esse aqui já está pronto também. A mesma coisa para o tipo. Insert Dynamic Data. Parent Groups Transação. E vou colocar o valor que está aqui no campo tipo. Agora eu vou clicar em Initial Content, o conteúdo inicial, para preencher esse componente. Vou colocar aqui Parent Group Transação. E na sequência vou colocar aqui valor. E fechou. Pronto. Agora já é para funcionar. Então, a partir do momento que eu clicar em qualquer uma das minhas linhas da tabela, naquele botão editar, já é para eu exibir as informações referentes à transação neste meu pop-up. Então, vamos ver se vai funcionar. Então, beleza, carregou aqui para nós. Bom, vou clicar aqui nesse primeiro que é do aluguel. Eu cliquei, já abriu para mim o pop-up, editar a transação. Então, apareceu aqui aluguel. Apareceu que ele está pendente, então 8/10, utilizando aí a anotação de data que nós trabalhamos comumente. A despesa ela já apareceu como moradia, o tipo é despesa e o valor R$ 1.500. Então, ok, pessoal, está funcionando. Vamos ver aqui o outro. Olha lá, combustível não está pendente, então repare que ele não está ativo, o meu switch, e todas as outras demais informações. Tudo bem? Então, tá ok. Conseguimos recuperar as informações, mandar ali para o meu pop-up. Agora a gente vai salvar, gravar essas alterações e, de fato, editar no banco de dados. Como que nós vamos fazer isso? Vamos voltar ali para o nosso projeto. E aqui nós vamos configurar duas ações principais, colocando eventos de clique referente ao botão cancelar e ao botão salvar. Como nós fizemos anteriormente no adicionar transação, nós vamos fazer aqui. O cancelar, basta eu fazer o quê? Basta eu esconder o meu pop-up de editar transação. É como se eu estivesse fechando esse pop-up. Então, vou clicar no botão cancelar e vou colocar o Add Workflow. Então, aqui eu vou ter um evento. Quando esse botão for clicado, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o meu primeiro passo, que vai ser sobre atuar sobre um elemento da minha interface, em que eu quero fazer o quê? Esconder um elemento. Qual que é esse elemento? Editar transação. Fechou. Pronto. É só isso que eu vou fazer. Só quero fechar o meu pop-up. Vou voltar aqui para o design e vou configurar a ação agora do botão salvar. Então, vou clicar sobre o botão e clicar em Add Workflow. Na sequência, vamos pensar nos passos que vão se suceder após o clique do botão. Primeiro, eu vou capturar as informações que estão em cada um daqueles componentes do meu formulário e depois vou fazer uma alteração no banco de dados. Na sequência, eu vou limpar todos os campos. Lembra que a gente falou que é importante resetar todos os campos.
vou fechar o meu pop-up e exibir aquela mensagem de transação atualizada com sucesso. Então, esse é o passo a passo que nós vamos fazer. Então, vou clicar aqui no mais. Vou pegar, por exemplo, um data. Então, ó, aqui a gente já trabalhou com create, com delete. E agora nós vamos trabalhar com make changes to thing. Ou seja, faça alterações em uma coisa. Ou seja, a gente pode traduzir isso como faça alteração em um registro. Então, eu vou clicar aqui. O que eu quero modificar vai ser o editar transação, que é o meu pop-up. Transação. Ou seja, o que eu vou modificar? Eu vou pegar, basicamente, né, o conteúdo, que é os dados daquela transação, que estão aonde? Lá no meu pop-up. Então, de certa forma, ele vai pegar a referência, né, do que a gente está atualizando, que são os dados ali do pop-up, para que a gente possa persistir essas alterações. Tudo bem? Ou seja, é como se eu pegasse as informações referentes àquela transação que estão no pop-up, né, para que ele possa fazer o cruzamento e atualizar no banco de dados. Então, vamos pensar dessa forma. Então, vou colocar, para mudar alterar um campo, que é um field. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a descrição. Então, a descrição, que é o campo que eu vou atualizar lá na minha tabela. Ele vai vir da onde? Ele vai vir, por exemplo, de um input, onde esse input ele vai vir da descrição. Tudo bem? Que é o seu valor. Então, só para deixar claro um aspecto, tá vendo que eu coloco vou apagar aqui e fazer de novo, só para deixar claro. Ó, vou colocar aqui a descrição, que é o campo que eu vou alterar lá do meu banco de dados. Vou clicar aqui. E repare que aqui, como a gente duplicou, né, o nosso pop-up, nós temos duas descrições. O primeiro, ele só está com o placeholder, que é só aquele textinho inicial. E a gente consegue diferenciar pelo segundo. Ó, tá vendo que está a configuração Parents Group Transaction? Então, a gente consegue trabalhar com ele. Então, eu sei que é o segundo que eu vou pegar aqui. E vou pegar o valor, assim como a gente já fez anteriormente. Vou colocar outro campo. Esse campo aqui vai ser referente à data da transação. Então, eu vou buscar essa informação aonde? Então, ó, data transação. O primeiro está aqui. E é o segundo. Tudo bem? É o segundo que nós vamos utilizar. Se você estiver com dúvidas, por exemplo, né, para você não se confundir, o que você pode fazer? Né, a gente pode vir aqui em Design, por exemplo, e alterar o nome. Ó. Aqui eu vou colocar aqui descrição editar, por exemplo. A questão aqui da data da transação. Nós podemos colocar data de transação editar. Categoria editar. Tipo de transação editar. Valor da transação editar. E aqui a parte do toggle, nós vamos colocar, ele colocou como B, então aqui já diferencia, né? Porque aí ele coloca um toggle como B. Então aqui não seria necessário alterar, mas poderia alterar se vocês quisessem. Então eu vou voltar aqui no salvar, vou editar o workflow e voltar onde eu estava. Então, ó, tá vendo que agora aqui ele já alterou, né, as informações com o que a gente já atualizou ali, então fica mais fácil da gente diferenciar os campos. Na sequência eu vou pegar a categoria. Então, categoria vai ser o quê? Categoria editar, e vou pegar o valor. Na sequência, eu vou fazer a mesma coisa para o tipo. Então, esse tipo vai ser o quê? Ele vai ser o tipo, transação, editar, valor. Vamos atualizar também agora. A categoria já foi, a data já foi, a descrição já foi. Né? Vou pôr o valor depois do pendente. Então, o valor vai ser o quê? Vai ser valor, input valor, editar, values. O que eu estou fazendo? Pegando o valor que está no campo valor transação editar. E por fim, nós vamos fazer o pendente. Então, esse pendente ele vai ser o quê? Ele vai ser o nosso toggle B. Eu vou verificar se ele está o quê? Checked. Quer dizer, se ele estiver marcado, está pendente, se não, ele não está pendente. Então, é basicamente isso que eu vou fazer. Então, eu vou alterar o quê? Eu vou alterar o conteúdo daquela transação que foi enviada lá para o meu pop-up,
né, onde a gente pegou, carregou ali na tela todas as informações, né, e deu opção para o usuário modificar essas informações, né, e na sequência o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar todas as informações que foram preenchidas naquele formulário e vou agora persistir essas alterações. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Element Actions e vou resetar os inputs. Vou resetar os inputs e vou fechar aqui o nosso pop-up. Então, eu vou dar um Hide an Element, que vai ser o editar transação. E na sequência, nós vamos vir aqui no elemento da nossa interface, que é o Element Actions, e vou mostrar uma mensagem ali no Alert. A mesma coisa, né, bem parecido com o que a gente fez na parte de adicionar uma transação. Vou mudar aqui a mensagem e vou colocar transação alterada com sucesso. Na sequência, eu vou colocar o foco, vou dar o scroll na tela para ele focalizar a mensagem. Então, ó, Element Actions, Scroll to an Element, coloco o elemento Alert. Então, repare que é bem parecido com adicionar transação. Então, vamos verificar se está funcionando. Eu vou atualizar aqui a tela. Beleza, estamos aqui com os nossos dados. Agora, eu vou clicar aqui sobre, por exemplo, aluguel. Repare, trouxe as informações. Eu vou alterar esse valor para R$2.000. E vou dizer que ele não está mais pendente. Vou salvar. Ó, transação alterada com sucesso. Então, o meu aluguel não está mais pendente. E agora o valor foi para R$2.000. Então, esses são os passos para a gente fazer a alteração de uma informação no banco de dados.